Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, esbanjando alegria, entra no ar mais um programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Se você quer definitivamente empreender um negócio sólido que faça de você um empresário bem-sucedido, assista a palestra de hoje com o preletor Mário Gabriel França Silva. Como que nós podemos querer ser excelentes empreendedores, grandes líderes na nossa vida, se dentro de casa nós não manifestamos a convergência do centro? Então, antes de querer ser um grande líder, lidere-se você mesmo. Volte para o seu lar. Gostaria de primeiramente agradecer a grande oportunidade de estar aqui, de conhecer vocês. Com certeza está sendo uma oportunidade inesquecível. Quando eu conheci a Aceite ou Noie, eu tinha 12 anos de idade. Quando meu pai, ele já era um dirigente da Aceite ou Noie, e ele me presenteou com o livro juvenil de orações, a Sutra Sagrada e um livreto de Shinsokan. E a primeira coisa que eu li no livro juvenil de orações foi o seguinte: exige incessantemente de ti, chama pela força infinita que existe em teu interior, extraia com a palavra, extraia com a mente. E essas palavras ficaram guardadas em mim até hoje, e esse livro me acompanha até hoje. Não é bem esse, né? O meu está mais velhinho, mas o livro é esse aqui. E com essas palavras eu consegui me tornar um grande jovem, honesto, estudioso e tal, mas porém, eu não conseguia expressar o amor pelo meu pai. Porque aos 5 anos de idade, os meus pais se separaram. E durante um bom tempo, nesse período, eu achava que o meu pai saía muito cedo para trabalhar e eu não conseguia vê-lo. E quando ele chegava, eu já estava dormindo. Então eu tinha a impressão de que ele ainda morava lá em casa, mas que ele saía muito cedo. E quando voltava muito tarde, eu já estava dormindo, então nunca conseguia ver o meu pai. E aí fui crescendo e fui percebendo realmente como as coisas estavam acontecendo. E aí o tempo foi passando, e ele sempre tinha contato comigo, mas eu não conseguia expressar o amor que eu tinha pelo meu pai. Então, ele, aos 8 anos lá, me presenteou com um instrumento musical, um teclado. Hoje eu sou músico, né? E foi quando eu iniciei meus estudos com a música. Aí aos 12 anos comecei a estudar violão, outras coisas também. E passei a sempre me encontrar com ele, sair com ele, ia lá no trabalho dele. Mas aquela coisa de dedicar amor, dedicar carinho, ainda não existia para mim. E também, apesar de estar conhecendo a Aceite ou Noie, ler a Sutra, ler o livro de orações para realizar minhas provas na escola, etc., eu também não participava da Associação dos Jovens. Participei algumas vezes de uma reunião para juvenis, mas não estava indo sempre lá. Quando eu tinha 18 anos, eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez para um seminário de gratidão aos pais, lá em Santa Fé, na Academia de Santa Fé. E, para quem é do Nordeste aí, não perca a oportunidade de conhecer a Academia de Santa Fé, lá é maravilhoso, informe-se melhor. E chegando lá, nesse seminário, eu fui sozinho, como aqui, né? Estou mais ou menos sozinho, que eu já vim com alguns conhecidos. E fiz muitas amizades lá. E vi que lá era um lugar maravilhoso. E que naquele seminário eu decidi que eu queria me tornar um dirigente da Aceite ou Noie. E rapidamente passei a frequentar uma associação local.
Aí já fui no mesmo ano, fui para o primeiro seminário de jovens empreendedores lá, na verdade foi o segundo lá na Bahia, segundo seminário para jovens empreendedores. E nesse seminário surgiu um espírito de doação em mim tão grande que eu decidi lá, né? Estava tendo uma campanha de Faça um Jovem Feliz, eu consegui doar lá 20 diárias para os jovens participarem do seminário nas academias, eles participaram. E no ano seguinte fui de novo para o Grécia dos Pais, e aí passei a trabalhar para levar mais jovens, levei os meus irmãos, levei o meu afilhado, ainda estava até lá nesse seminário também, mas chegava em casa na segunda-feira, não conseguia manifestar amor pelo meu pai. Então, como meu pai, ele também, ele canta, né, ele é cantor, e a gente sempre faz apresentações juntos. Começamos a se apresentar, e um dia, lá na regional, né, viram a gente tocar, de vez em quando a gente tocava em eventos da Setionei, e nos chamaram para fazer um evento em homenagem ao Dia dos Pais. E esse evento foi muito bonito, foi muito legal, todos se emocionaram. E chegando lá, né, depois de tantas palestras, leitura de livros, tanta coisa, naquele dia, repentinamente, veio assim, do profundo lá do meu ser, uma vontade e a coragem, né, de poder demonstrar esse amor ao meu pai. E aí eu pedi o microfone ao apresentador e falei: gostaria de agradecer essa oportunidade que vocês nos deram aqui. Para mim está sendo maravilhoso. E eu queria dizer a você, meu pai, ele sem esperar nada disso, dizer a você, meu pai, que eu amo muito, que eu estarei sempre ao seu lado, o que eu quero é a sua felicidade. E lá, nesse mesmo salão, estava a atual esposa dele, com a minha irmãzinha, que nasceu alguns meses atrás. E eu falei, e quero desejar um feliz Dia dos Pais para você, não só em nome meu e dos meus irmãos, mas também pela minha irmãzinha Giovana, que vai chegar aí e vai alegrar cada vez mais ainda a nossa família. Empresários da história e aqueles que hoje estão bem situados no mercado têm em comum um punhado de atitudes que realmente fazem a diferença. Quer saber quais são? Só se for agora. Os segredos dos empreendedores de sucesso. Preletor, Mário Gabriel França Silva. Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre um dos assuntos mais importantes da Setionoye, talvez aquele que diferencia, né, um pouco mais a Setionoye com outras organizações, filosofias, religiões talvez, que é falar sobre convergência ao centro. Convergência ao centro. Bom, nós estamos num evento chamado Seminário para Jovens Empreendedores e naturalmente aquele que já é empreendedor, que já é um grande líder, e o objetivo é tornar-se cada vez mais um grande empreendedor, um grande líder, e aqueles que estão procurando uma nova jornada, desbravar um pouco esse campo do empreendedorismo, da liderança, nós vamos falar sobre esse assunto realmente fundamental. E para isso nós estamos utilizando hoje como livro-texto a revista Mundo Ideal, essa revista Mundo Ideal do mês de dezembro. Como vocês sabem, quem está de casa também acredito que já saiba, ou vai ficar sabendo agora, a Setionoye edita por mês 3 revistas, que é a revista Mundo Ideal, destinada ao público jovem, a revista chamada Setionoye Pomba Branca, que é destinada às senhoras, e a revista Setionoye Fonte de Luz, público geral,
mas direcionado para os senhores também. Então, Fonte de Luz, Pomba Branca e Mundo Ideal, vocês podem adquirir em qualquer regional da Seichonoye, qualquer livraria da Seichonoye, ou quem sabe você liga agora e já faz a sua assinatura, e vocês que estão aqui presentes também, façam hoje mesmo a assinatura desta revista fantástica. Na revista Mundo Ideal do mês de dezembro, tem um artigo que fala do professor Masaharu Taniguchi, que se denomina Para se tornar um grande líder. E aqui ele dá dicas fantásticas, preciosíssimas, para aquela pessoa que é um empreendedor, que está se tornando, que já é um grande líder, dicas fundamentais. Tempo atrás, que nas Olimpíadas de Seattle, os Estados Unidos desenvolveram uma bicicleta de corrida fantástica, né? Mas fantástica, eles sabiam que aquela bicicleta de corrida não haveria nenhuma outra que poderia melhorar o tempo na corrida. E tinham certeza que, lógico, que a medalha de ouro era deles. Porém, um grande engano, né? Porque a medalha de ouro foi para um francês com uma bicicleta não tão apropriada assim. Aí eles descobriram uma coisa lógica, óbvia. Não basta somente você ter uma excelente ferramenta de trabalho, mas tem que ter pessoas capacitadas para isso. Pessoas que estejam capacitadas e capacitando-se cada vez mais para poder fazer da sua vida realmente um verdadeiro sucesso. Um exemplo de empreendedorismo é um exemplo claro disso, que já há mais de 2000 anos que nós falamos, que é Jesus Cristo, né? Um grande empreendedor, um fantástico empreendedor, uma pessoa que soube dominar pessoas, convencer as pessoas daquilo que ele acreditava, né? E além de convencer as pessoas a praticar aquela doutrina fantástica, né? Mudar a vida das pessoas, ele fez algo melhor ainda. Ele ensinou a um grupo de pessoas como poderiam melhorar a vida de milhares de milhões de pessoas. Mais de 2000 anos se passaram. Eu não é líder. Lógico que foi um líder extraordinário. É um líder que ainda está vivo na alma das pessoas. A sua doutrina está viva. Mas há algo de comum com a doutrina da Seichonoye. Várias coisas em comum. Ele nunca atribuía o seu conhecimento a ele como pessoa física, né? Ele sempre direcionava aquilo que acreditava como correto a Deus, Pai, né? Ele falava assim, meu Pai te curou, o Senhor te curou, Deus te curou. Nunca era ele, né? Olha que fantástico, olha que reverência ao centro, olha que convergência ao centro. Ele sempre direcionava a Deus tudo aquilo que ele fazia e as mudanças que ele realizava na vida das pessoas. Então, é um líder fantástico que até hoje ele se perpetua. O professor Masaharu Taniguchi, ele disse assim, para que um líder se desenvolva e ele seja um líder capacitado para poder estar progredindo cada vez mais, é necessário que ele tenha, no mínimo, boas ideias fantásticas. E ele conta assim, em geral, quem se torna líder de uma entidade ou departamento deverá, no exato momento em que se tornou um líder, acrescentar novas ideias nessa entidade ou nesse departamento. Se limitar-se a dar continuidade ao antecessor, não haverá sentido de ter sido escolhido como um novo líder. Olha que fantástico. A pessoa que se destina a ser um líder, um novo empreendedor, é necessário que, no mínimo, ele tenha boas ideias e melhores ideias inovadoras. E para você ter ideias inovadoras, nós temos uma receita extraordinária para isso. Você procurar Deus através da meditação Shinsokan. A única forma de você procurar Deus e voltar ao centro, retornar ao centro, converger ao centro de tudo, que seria a vontade divina, esse é o princípio da convergência ao centro. O princípio de convergência ao centro é a vontade divina. A forma de você obter de Deus ideias inovadoras e estar trabalhando de uma forma convergendo ao centro é procurar Deus, e a dica que nós damos através de uma prática meditativa, e na Seichonoye nós denominamos como meditação Shinsokan. Quem quiser mais informações, ligue 0800 77 02 600. Liga agora, informe-se onde você pode frequentar, como que você pode aprender a meditar, o que é a meditação Shinsokan, como que você pode frequentar uma palestra da Seichonoye.
Então, um dos princípios fundamentais do ensinamento da Seichonoye é a convergência ao centro. E aquele que vive constantemente convergendo ao centro, em harmonia com o centro, sem dúvida alguma que só pode ter sucesso, felicidade, prosperidade, saúde, harmonia em todos os sentidos. Então, talvez você esteja se perguntando, eu tenho boas ideias, ou me esforço para tê-las. Eu procuro em Deus novas ideias. Eu trabalho em benefício das pessoas. Mas, às vezes, o que está faltando é a chamada convergência ao centro. Dificilmente você pode tornar-se uma pessoa bem-sucedida, aliás, dificilmente não. Corrigindo, você não se torna uma pessoa bem-sucedida se no seu dia a dia, no âmbito profissional, por exemplo, você vive constantemente, parece que numa batalha dentro do trabalho, né? Você pensa de uma forma, seu chefe, seu superior, pensa de uma outra forma. E a Seichonoye fala mais ainda, por isso que eu estou agora falando sobre chefes, sobre superiores. Ela disse assim, a convergência ao centro seria a manifestação da vontade divina de Deus. E a vontade divina de Deus, lógico que ela se manifesta em todas as pessoas. Porém, dentro de uma empresa de trabalho, ela se manifesta através dos superiores. E quando existe harmonia entre funcionários, né, superiores, enfim, sem dúvida alguma, onde existe respeito, o superior, o centro naquele momento, ele é capaz de captar as ideias divinas e poder guiar a empresa para o sucesso. Porém, se existe, por mais que exista naquele momento, um superior, uma pessoa que está na frente, um diretor de empresa, um grande executivo, um chefe de departamento, que é o centro naquele momento, porém, se não está em harmonia com os funcionários, de forma alguma aquele empreendimento pode crescer. Se deram conta? Dentro do lar, os centros são os pais. É através da vontade dos pais que se manifesta a vontade de Deus. Quando existe harmonia dos filhos com os pais, naturalmente, você pode pensar assim, e quando o centro não está tão no centro assim? Como é que a gente muda? Olha, será que o centro que eu tenho na empresa onde eu trabalho, olha o diretor, ele faz isso, ele faz aquilo, como é que eu faço realmente para poder reverenciar uma pessoa que está como superior neste momento, e através dele que a Seichonoye diz que se manifesta a vontade divina, quando você, olha só, quando você está em harmonia com todas as coisas, e passa a enxergar aquele superior como realmente a manifestação de Deus, sem dúvida alguma, a vontade de Deus se concretiza. Vou contar um relato. Na realidade, não tem muito a ver com profissionalismo, mas é dentro de casa, família. A Seichonoye disse assim, nós não somos contra o aborto, né? Nós somos a favor da vida. E, naturalmente, quando você é a favor da vida, você, sem dúvida alguma, não aprova o aborto. Um certo dia, uma certa ocasião, uma mãe, uma esposa, já com 2 filhos, ficou grávida do 3º filho. Ela praticante da Seichonoye. A Seichonoye disse assim, olha, dentro do lar, o centro é o esposo também. Então você, na realidade, tem que enxergar o seu esposo como sendo a vontade de Deus. Mas num determinado momento, quando ela falou para o esposo, olha, estou grávida, 3º filho, ele falou assim, você agora, então eu não quero esse filho, você agora tem que abortar esse filho. O que você faria? Se o seu centro fala para você fazer algo totalmente diferente daquilo que você acredita, e sem dúvida alguma que não é a vontade de Deus. E ela naquele momento, poxa vida, eu pratico a Seichonoye, aprendo que eu tenho que ter reverência à vida e de forma alguma ser a favor do aborto, como é que eu faço agora se o meu esposo, ele está falando para acabar com a vida daquele filho, daquela criança que está nascendo, que está se gerando? E ela passou vários dias naquela confusão, naquele atrito mental. Até que um certo dia ela falou assim, através da meditação Shinsokan, falou, Deus, se realmente a vontade de Deus se manifesta através do centro, se realmente o meu esposo é a minha metade da alma e Deus está se manifestando através dele, se ele realmente quiser que eu tire o filho, eu vou tirar. Olha que postura. Porém, se essa não for a vontade de Deus, e a convergência ao centro for algo concreto e verdadeiro, que ele mude. E ela foi dormir aquela noite um pouco mais calma. Foi um Shinsokan, a meditação noturna que ele fez.
E ela disse que lá pela metade da noite o esposo estava se debatendo, sonhando e, lógico, tendo um pesadelo. E de uma hora para outra ela acordou, apavorado, e acordou a esposa, né? Aí ela contou, amor, você não sabe o que estava acontecendo. Eu estava sonhando, né, que estava num determinado lugar que ele não sabia onde que era. E de repente, num determinado momento, chegou uma pessoa com uma criança nos braços. E ele deu a criança e uma faca. Esse aqui é seu filho. E ele ficou apavorado, né? Acordou. O que ele disse depois de acordar? Não quero você aborte. Olha que importância a reverência ao centro. Se o centro não está num determinado lugar, se o centro não está tendo uma ideia correta, que é a vontade de Deus, e você sabe que a vontade de Deus não é esse tipo de ideias, quando você age com reverência ao centro, sem questionar, sem atritos, sem desarmonia, e procure em Deus a solução para tudo, se o centro, por acaso, está errado, o erro se refaz. Olha como é fantástico. Então, muitos procuram tornar-se grandes líderes. Todos nós procuramos ser muito bem-sucedidos profissionalmente. Mas na maioria das pessoas, elas entram numa empresa de trabalho e parece que querem competir uma com outras. E chega o momento que ela quer competir com o seu superior. Totalmente desarmonia. Reverência ao centro é você dizer sim, sorrindo e agradecendo. Sim, aceitando docilmente, com gratidão, com alegria, qualquer determinação que o seu superior determinar naquele momento. Olha que fantástico. Então não basta somente você ter boas ideias. Não basta dizer assim que se você é um grande líder e não tiver ideias renovadoras, você não deveria ter nascido como líder, não deveria ter se tornado líder. Além de ter boas ideias, é necessário que você tenha o princípio de convergência ao centro para tudo. Isso, eu falo assim, que talvez seja uma diferença da Seichonoye com outras filosofias. Não estou falando que estou querendo comparar e dizer que a Seichonoye é melhor, nada disso, uma forma de transmitir, porque se você for estudar a Bíblia, como nós falamos no início, e mostrar que Jesus Cristo sempre procurava em Deus, é convergência ao centro também. Quando você procura o amor de todas as coisas, quando você trabalha com amor e perdão dentro de casa, você está trabalhando com convergência ao centro. E a harmonia dos filhos para os pais. Jamais questionando. Então, como que nós podemos querer ser excelentes empreendedores, grandes líderes na nossa vida, se dentro de casa nós não manifestamos a convergência ao centro? Então, antes de querer ser um grande líder, lidere-se você mesmo. Volte para o seu lar. Agradeça pai e mãe. Esteja em harmonia com eles. Reverência ao centro novamente. Grandes ideias, convergência ao centro. E coragem para concretizá-las. Coragem para concretizá-las. Vocês todos, acredito, na sua grande maioria, vieram aqui com algumas perguntas. Será que eu faço isto? Será que eu faço aquilo? Que forma que eu tenho de proceder? Eu já sou diretor, já sou proprietário de uma empresa. Como é que eu faço para trabalhar como funcionários? Como é que eu produzo mais? Grandes ideias. Convergência ao centro. A convergência ao centro não é somente na minha vida dentro do meu lar, não é somente numa entidade religiosa, filosófica como a Seichonoye, porém a convergência ao centro, a vontade divina, também se dá numa empresa, se deram conta? Há uma razão do porquê de existir uma determinada empresa. Lógico que sim. E nela está clara a vontade de Deus. Porque quando, através do seu trabalho, da sua empresa, se você é profissional liberal, autônomo, aquilo que você faz, se você trabalha sempre olhando, pensando e beneficiando as pessoas, a vontade de Deus está aí claramente expressada. Claramente expressa na vontade de Deus, auxílio mútuo entre as pessoas, provocar felicidade do seu próximo. E quando você direciona o seu pensamento à harmonia e à convergência ao centro, sem dúvida alguma que você terá sucesso garantido. A Verdade da Vida, volume 38, também livro-texto. Anote aí. A Verdade da Vida, volume 38. Fantástico. Eu gostaria que vocês anotassem, porque ele é separado em datas, né? Além das páginas. Dia 2 de agosto,
Coloca aí, dia 2 de agosto, A Verdade da Vida, volume 38. Aquele que duvida do amor de Deus, duvida das criações de Deus. Somos nós, a manifestação de Deus. Quem duvida das criações de Deus, duvida de todas as coisas do universo. Duvidar é não acreditar. Se você duvida das coisas que Deus criou, de tudo aquilo que Deus criou, daquela pessoa que hoje é superior a você, você está duvidando de Deus. Se deu conta? É não acreditar, é negar. Negar é conflitar com Deus a respeito da origem da existência. Conflitar é não se harmonizar. Não se harmonizar é não reconciliar. É óbvio que não consegue ser feliz aquele que nega a Deus, conflita com Deus, não se harmoniza com Deus e não se reconcilia com todas as coisas do céu e da terra. Mais algo fantástico, dia 21 de novembro, volume 38, do dia 21 de novembro, da página 136. Quando a pessoa perde o espírito de reverência e a gratidão, todas essas coisas perdem valor. Quando você perde o espírito de reverência constantemente, desrespeitando os superiores dentro do seu lar, desrespeitando os superiores na sua empresa, não vestindo a camiseta da empresa, não trabalhando a equipe, tudo perde valor. Porque a vontade divina não se manifesta e é você que está colocando a barreira para isso. A eficiência no trabalho não é tudo. Quando a pessoa perde o espírito de respeito e consideração em relação aos superiores, perde a maior parte do seu valor. Quando perde a reverência ao centro, quando perde o respeito com os superiores, perde a maior parte do seu valor. O trabalho feito é quantidade e o espírito de respeito e consideração constituem a qualidade. Hoje muito se fala, né? Qualidade total, sabe? O trabalho feito é a quantidade, é a produtividade. O espírito de convergência, o centro de respeito, é a qualidade. Se deram conta? O que é convergência, o centro dentro de uma empresa? É a vontade divina, é a vontade de Deus que se manifesta para que todos progridam, para que todos sejam felizes. E na parte prática do seu trabalho, o trabalho em si, a ação é a quantidade. E a convergência, o centro, o respeito é a qualidade daquilo que você faz. Quando não existe respeito pelos superiores, deixa de existir qualidade em todas essas coisas. Quando não se tem reverência ao centro, por mais que você se esforce, por mais que você se dedique como um ótimo profissional que você é, parece que algumas coisas passam desapercebidas, dá aquele lapso, né? Poxa, não entendi direito, esqueci de determinado tipo de coisa. O que fez com que você esquecesse é a falta de convergência do centro. Convergência do centro também é fazer, no seu trabalho, é fazer aquilo que deve ser feito. Fazer aquilo que deve ser feito. Não aquilo que você gosta, simplesmente. Ter grandes ideias, isso é fundamental para um novo empreendedor de sucesso, para um novo líder da atualidade, tem que ter constantemente novas ideias. Existe aquela história, né, antiga já, né, sobre aquela empresa que fabricava rede de cabelo muito tempo atrás, né, antes do laque. Pararam no tempo, se deram conta? Estacionaram. Por quê? Porque acreditavam que eles sabiam tudo já, que já tinham feito tudo, que não tinha mais descoberta. Sabe? Que eles, na realidade, já tinham patenteado aquela ideia e não existia uma outra forma de ganhar dinheiro com aquele produto, senão através deles. Quando que a empresa quebrou? Quando uma outra empresa, quando outros profissionais, quando outros líderes vieram com novas ideias. E aí inventaram o laque, né? Isso é fantástico. Convergência do Centro é o segredo para um novo empreendedor, para um grande líder. Muito obrigado, grande beijo, sucesso. Muito obrigado. Você nos agraciou e foi agraciado assistindo o programa Seite Noye, um modo feliz de viver. Muito obrigada e até o nosso próximo programa. Até lá! Oração para exteriorizar nossa luz interior. Deus é nosso Pai. Deus é luz. Não uma luz de origem material, mas uma luz eterna
que ilumina o interior de todos os seres e faz com que eles, por sua vez, iluminem uns aos outros. Eu sou filho de Deus e por isso a luz de Deus brilha no âmago de minha vida. A luz de Deus ilumina a mim, a todas as pessoas e todas as coisas. Por onde vou, desaparecem todas as trevas e resplandece a luz. Eu nasci para trazer a este mundo a luz de Deus. A luz de Deus é a luz do amor, da sabedoria, da paz, da harmonia, da alegria, da cura milagrosa. Eu nasci, pois, para trazer a este mundo o amor e a sabedoria de Deus, a paz e a harmonia, e para dar alegria aos que choram e curar os que padecem de doenças. Deus me enviou a este mundo para que eu, na qualidade de filho de Deus, ilumine toda a humanidade. Levar minha luz a todas as pessoas é, portanto, a sagrada missão a mim atribuída. Por isso, ilumino com minha luz todos aqueles que de mim se aproximam. Esta luz, sendo proveniente de Deus, é inextinguível. Nem as mais densas trevas, nem os mais fortes obstáculos serão capazes de apagá-la. Não é apenas em mim que existe a luz de Deus. Ela existe no interior de todas as pessoas. Os budistas chamam-na de natureza búdica. Os cristãos chamam-na de Cristo interno. Unicamente a luz conhece a luz. Unicamente a luz atrai a luz. Eis que conscientizei agora o fato de que, sendo filho de Deus, no meu interior existe a luz de Deus. A luz de Deus passa a brilhar resplandecentemente no interior das pessoas que a conscientizam. Iluminando os outros com minha luz interior, também eles passam a exteriorizar a sua luz interior, pois os semelhantes se atraem, ou seja, a luz atrai a luz. Quando todas as pessoas do mundo exteriorizarem a luz de Deus que existe no interior de cada um, a paz se instalará na terra e este mundo será um verdadeiro paraíso. Eu vim para fazer deste mundo um paraíso. Eu sou realmente um filho de Deus. No meu interior existe a luz de Deus, a qual ilumina o mundo todo. E onde resplandece esta luz não há trevas, não há doenças, não há tristezas, não há sofrimentos, não há desarmonias, não há conflitos. Todas as pessoas vivem em harmonia, respeitando e reverenciando uns aos outros. E assim realiza-se o paraíso neste mundo. Neste momento, aprofundei mais a consciência de que sou filho de Deus e sinto a minha alma elevar-se na mesma medida do aprofundamento dessa consciência. Quanto mais se elevar a minha alma, mais intensa se tornará a minha luz interior e poderei iluminar o mundo todo. Então, cada uma das pessoas iluminadas pela minha luz interior passará a exteriorizar o seu Cristo interno, isto é, a sua luz interior, e louvará a Deus único. Graças vos rendo, ó Deus Pai, por esta grande bênção que destes a todos nós.